Isso até escapou as minhas pautas na semana passada, mas é importante dizer que isso que o Temer está fazendo agora para se manter no poder não tem real diferença do mensalão ou do petrolão ou do que for. Só tem uma diferença em que é uma tecnicalidade legal. Porque o que aconteceu? O que era petrolão, mensalão? Era dinheiro roubado sendo usado para comprar apoio político para manter em curso um projeto de poder criminoso. O que o Temer está fazendo? Bom, ele está usando o dinheiro do governo para liberar emendas parlamentares para os deputados votarem a favor dele, seja contra a denúncia lá dele ou a favor dos projetos dele, etc. E está retendo emendas e outros benefícios para políticos que estão votando contra ele. Está loteando o governo, cargo, ministério, etc., para os deputados que estão votando a favor dele. Está ameaçando, falando, depois da votação, quem votou contra vai perder tudo, hein? Então, a diferença é que o que ele tá fazendo tá em cima da mesa e o que o PT tava fazendo tá embaixo da mesa. Agora, moralmente, é a mesma coisa. É dinheiro roubado, dinheiro seu de imposto, que foi roubado pelo governo, que está sendo usado contra a sua vontade para comprar apoio para manter um projeto de poder político no poder. É só que no passado, deputados e um presidente, algumas pessoas, alguns políticos decidiram que isso tudo bem e caixa 2 não tá tudo bem, ou sei lá, enfim, você entendeu? Não, eles estão falando, é que se comprar assim, tudo bem, se registrar e tal, né? Se for, tem que regular a corrupção, entendeu? Tem que ter uma agência reguladora da corrupção, porque daí a corrupção vai ficar de qualidade, aí a gente pode exportar e vai gerar emprego. Não tem diferença real aqui. É isso que o Temer tá fazendo, é basicamente a mesma coisa. Só que assim, isso é o jeito que o governo brasileiro tem que funcionar. Porque isso é a estrutura institucional que a gente tem. Ok? O ponto é assim, sim, o Lula fez isso, a Dilma fez isso, o Temer tá fazendo isso, o Fernando Henrique Cardoso fez isso, o Sarney fez isso, o Collor provavelmente caiu porque não fez isso, entre várias coisas que ele caiu também, mas enfim. E o próximo presidente do Brasil vai ter que fazer isso. Vai ter que falar, olha, é o seguinte, quem tá comigo ganha dinheiro dos outros, quem não tá comigo não ganha dinheiro dos outros. Então você quer estar do meu lado pra ganhar a tetinha aí pra você ficar bem. Essa é a estrutura institucional do governo brasileiro. Não tem nenhum motivo razoável pra você esperar que não seja assim. É como, eu vivo falando isso, é como se você tivesse assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma nova regra em futebol. Uma vez no jogo, uma vez só, você pode dar um chute no saco do outro cara. Você pode, ok? Ou um dedo no olho. Pode, uma vez. E daí você começa a falar, poxa, mas os jogadores fazem isso, né? Que coisa feia. Mas, cara, tá na regra. Você quer o quê? Você quer honestamente que eles façam o quê? Os times que fizerem isso vão ganhar, os times que não fizerem isso vão perder. Então, nas finais de campeonato, nos grandes campeonatos, você vai ver o quê? O pior do pior. É a mesma coisa na política. Se você tem esse tipo de regra, se você tem esse tipo de estrutura, que aliás é a mesma estrutura de governo estadual, e deputado estadual não serve pra nada, só serve pra ficar recebendo emenda parlamentar e tudo mais, se essa é a estrutura institucional, os grandes vencedores, certo? Os caras que vão estar lá no topo, os senadores, os deputados federais, tal, vão ser os caras que fazem isso, os caras que chegam à presidência vão ser os caras que fazem isso. Então assim, também não tô, o que quer dizer que eu estou dizendo assim, não, o Temer é inocente, ele só tá jogando o jogo. Não, é bandido. E o Lula também, e a Dilma também, todo mundo que veio antes também, e todo mundo que veio depois provavelmente. É isso que é a estrutura de governo agora. E não tem como fugir disso, porque assim, por que outro motivo alguém ia participar disso? Como é que você pode fazer uma estrutura de Estado sem que isso aconteça? Se for um Estado vai ter que ser despótico, a monarquia absoluta. Bom, então o cara rouba todo mundo, faz o que ele quiser. A gente considera que isso ele pode fazer. Então, vai ser um parlamento. Bom, então, o parlamento elege um primeiro-ministro. Bom, então o primeiro-ministro vai colocar os amigos dele no poder e quem votar contra ele tira. Você vai estar, então, no partido, você tem que votar a favor do primeiro-ministro, você votar contra, você vai ser chutado, ou enfim, o cara que é oposição vai fazer oposição. Por ser oposição, não tem jeito. Mas isso se eu tiver, assim, 2 ou 3, 4 partidos. Se você tiver 9 partidos no sistema de primeiro-ministro, também, a gente vai ter que compor para fazer uma coalizão majoritária aqui para conseguir tomar o executivo e tal. E daí vai ter esse tipo de jogo também. Não tem como você criar uma estrutura de governo, uma estrutura de Estado, que não envolva no seu âmago compra de poder político com dinheiro roubado. Não tem. Eu faço esse desafio formalmente a você. Crie uma estrutura de governo que consegue se sustentar
em que os deputados, o legislativo ou quem outros setores do governo vão se aliar com outros setores que não seja por ganho pessoal. Porque para fazer isso, você vai ter que colocar duas coisas. Você vai ter que colocar uma de duas coisas. Você vai ter que ou colocar altruísmo, certo? Não, os deputados federais iriam apoiar o presidente porque eles vão pensar no interesse dos outros. Eles vão falar assim, não, eu vim até aqui e eu posso legalmente ganhar alguma coisa para te apoiar, mas eu vou te apoiar em troca de nada. Você vai ter que imaginar e você pode ter isso em alguns... Não que você tenha altruísmo, porque altruísmo é tecnicamente impossível, mas você pode ter alguns deputados fazendo isso assim por uma consideração maior pelo Brasil, mas não vai ser a maioria. Você vai ter que me dizer que isso teria que ser a maioria dos deputados, a maioria assim, 2/3. E ainda assim o outro terço ia dar um jeito de fazer alguma coisa pra, entendeu? Basta pra esse outro terço cooptar a parte dos... Não é tão difícil. Então você ainda consegue quebrar isso, você não consegue fazer um sistema tão sustentável assim, e também sem ter que enfiar uma utopia de altruísmo no meio. A outra possibilidade que você consegue colocar para fazer um sistema onde não vai ter essa compra de voto assim, explícita ou implícita, é uma forte ideologia. Digamos, se forem todos comunistas, eles vão concordar em fazer mais comunismo porque eles querem fuzilar burguês. Mas não é esse o sistema de governo que você gostaria, certo? O único jeito que você conseguiria fazer isso funcionar é se todo mundo tiver uma forte ideologia que nem a sua. Então, eles vão todos cooperar espontaneamente porque eles colocam ideologia em uma coisa muito alta, em que eles defendem esses ideais de uma maneira muito forte e, por acaso, esses ideais concordam com os seus. Porque se eles concordarem, digamos, você é um conservador e tem um monte de comunista, eles conseguem fazer isso operar. Mas não é o que você gostaria. Isso só funcionaria se eles fossem o seu ideal. Só que aí eu coloco, esses caras teriam que ser eleitos. Eles teriam que ser eleitos, e você teria que ter uma esmagadora maioria, você teria que ter, assim, 5/6 dos deputados ou da estrutura política de maneira geral, com a sua ideologia, eleitos lá. Então, e daí eles fariam o que você quer, certo? Eles colocariam o interesse da população acima, e teria que ser também a mesma ideologia da população e tudo mais. Eles teriam que fazer isso... e manter isso assim, e evitar a corrupção, etc, porque eles têm uma ideia muito forte e tal, e daí eles não iam fazer nada desonesto ou nada desse estilo que está acontecendo agora no Brasil. Mas isso mesmo não é garantido, certo? Você pode ainda ter uma minoria começando a corromper e começando a fazer coisas, e ao longo de 20 ou 40 anos eles dominam a coisa. Então ainda assim não é uma ideia sustentável. Mas mesmo se você falasse, ok, então, a gente vai ter um monte de representantes eleitos com as mesmas ideias da população, eles vão todos agir com a mesma ideologia que a população quer e eles não vão fazer esse tipo de coisa. Eu coloco a pergunta então, se você tem essa situação, que é basicamente utópica, por que você precisaria de um governo em primeiro lugar? Todo mundo já concorda, todo mundo tem mais ou menos a mesma ideologia, todo mundo é honesto. Você basicamente não precisa de um Estado, então é uma série de presunções que você tem que fazer que no fim das contas ou chega num conjunto vazio de soluções, certo? Não há resposta, certo? É o teorema da impossibilidade do Arrow, que não tem como você fazer uma eleição democrática, é impossível, que o Nerdologia fez um vídeo sobre, eu achei fantástico. Ou você tem que presumir assim, não, Estado dá certo se todo mundo concordar comigo. Não tem como você fugir desse problema. No fim das contas, essa é a natureza inerentemente criminosa do Estado. O Temer tá jogando o jogo. Qualquer um que chegue no cargo dele vai ter que jogar esse jogo, e alguém que se recuse a jogar esse jogo dificilmente vai chegar nesse nível, ou se chegar, não vai durar muito tempo. Não tem como você ter uma ideia de Estado que vai funcionar assim, moral, eticamente, etc, porque ele é indissociável do crime. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.